Ótima semana! Gostaria de falar a vocês o mais estranho segredo do mundo. Há alguns anos atrás, o vencedor do Prêmio Nobel, Dr. Albert Schweitzer, durante uma entrevista em Londres, foi questionado por um repórter. Doutor, o que se passa com os homens de hoje? Após um momento de silêncio, o doutor responde: os homens simplesmente não pensam. E é sobre isso que quero lhe falar. Vivemos hoje numa época de ouro. Uma época em que a humanidade ansiava, sonhava e trabalhou durante milhares de anos. Mas desde que alcançamos, a demos como garantida. Nós, na América, somos particularmente afortunados por vivermos na zona mais próspera de sempre. Em todo o planeta, na terra das abundantes oportunidades para todos. Mas sabe o que acontece? Se escolhermos 100 indivíduos a partir dos 25 anos, você faz ideia do que acontece a essas pessoas quando elas chegam aos seus 65 anos? Todos os 100, aos 25 anos, acreditam que vão ser bem-sucedidos. Se perguntar a cada um deles se querem ter sucesso, todos lhe dirão que sim. Você notará a ansiedade deles pela vida, com algum brilho nos olhos, carregam esperança e a vida parece uma grande aventura para eles. Mas aos 65 anos, somente 1 será rico, 4 serão financeiramente independentes, 5 continuarão trabalhando e 54 estarão quebrados. Agora pense nisso, apenas 5 dos 100 atingem o objetivo. Por que será que tantos falham? O que aconteceu ao brilho de quando tinham 25 anos? O que aconteceu aos seus sonhos, esperanças, planos? E por que tanta disparidade a respeito do que essas pessoas pretendiam fazer e o que na realidade aconteceu com elas? Quando obtemos o número de 5% que atingem o sucesso, primeiro temos que definir o que é sucesso. E esta é a melhor definição que eu encontrei. Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Se uma pessoa trabalha de forma pré-determinada para atingir um objetivo e sabe para onde vai, essa pessoa terá sucesso. Se não o fizer, irá fracassar. Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Rollo May, o distinto psiquiatra, escreveu um livro maravilhoso chamado Man's Search for Himself. E nesse livro ele diz: o oposto da coragem na nossa sociedade não é a covardia, é o conformismo. E esse é o problema de hoje em dia, conformismo. As pessoas agem como todas as outras, sem saberem porquê, sem saberem para onde vão. Agora pense nisso. Na América, neste momento, existem 18 milhões de pessoas com 65 anos ou mais e a maioria delas está quebrada, dependendo de outros para necessidades básicas. Aprendemos a ler aos 7 anos, aprendemos a viver aos 25 e mais ou menos nessa fase também a sustentar uma família. E quando chegamos aos 65 anos, não aprendemos como nos tornarmos financeiramente independentes, no país mais rico do mundo. Por quê? Somos conformistas. O problema é que estamos agindo erradamente, como o grupo dos 95% que não são bem-sucedidos. Mas por que essas pessoas são conformistas? Elas realmente não sabem. Essas pessoas acreditam que as suas vidas são comandadas por circunstâncias, por coisas que lhes acontecem, por forças exteriores, que são dirigidas de fora para dentro. Em um questionário, foi colocada a seguinte questão a alguns trabalhadores: por que trabalham? Por que se levantam cedo de manhã? 19 a cada 20 não sabiam responder ao certo. Diziam o seguinte: todos se levantam cedo de manhã para ir trabalhar. E essa é a razão, por todos os outros fazerem o mesmo. Voltemos à definição de sucesso. Quem alcançará o sucesso? A única pessoa que atinge o sucesso é a pessoa que persegue um ideal de valor. É aquela pessoa que diz: vou me tornar isso, e começa a trabalhar para atingir esse objetivo. Vou lhe dizer quem são as pessoas de sucesso. O sucesso está nos professores, na escola. Ensinam porque é isso que querem fazer. O sucesso de uma mulher como esposa e mãe, porque quer ser apenas esposa e mãe, e faz isso muito bem. O sucesso de um homem que trabalha num posto de gasolina, porque era esse o seu sonho, era isso que ele realmente queria fazer. O sucesso de um vendedor bem-sucedido, que quer ser um vendedor top, crescer e criar a sua própria empresa. O sucesso de qualquer um que persiga deliberadamente e intencionalmente um objetivo, mas apenas 1 em cada 20 consegue isso. Por isso, nos dias de hoje, não existe verdadeira competição, se não desafiarmos a nós mesmos primeiro. Agindo assim, ao invés de competirmos, o que teremos que fazer é criar. Durante 20 anos,
procurei a chave que determina o que irá acontecer aos seres humanos. Eu queria saber se existia alguma chave que tornaria o futuro uma promessa, que pudéssemos prever em grande parte. Será que existe alguma chave que garanta o sucesso se a soubermos utilizar? Sim, essa chave existe. E eu a encontrei. Já se perguntou por que algumas pessoas trabalham tanto, honestamente, sem enganarem ninguém, e outros, pelo contrário, não precisam trabalhar tanto e parecem conseguir tudo? Parecem ter aquele toque mágico, que costumamos dizer que tudo que tocam se transforma em ouro. Já repararam que alguém que atinge o sucesso tende a continuar na trilha do sucesso? E por outro lado, aquele que fracassa tende a continuar na trilha do fracasso? É por causa dos objetivos. Alguns têm objetivos, outros não. Aqueles que têm objetivos são bem-sucedidos, porque sabem onde querem chegar. É simples assim. Pense em um navio ao sair de um porto, com a viagem completamente planejada. O comandante e sua tripulação sabem exatamente para onde vão, o que vão fazer e o tempo que vão demorar. Ou seja, tem um objetivo pré-definido, e 9.999 em cada 10.000 chegam a esse objetivo sãos e salvos. Agora pensemos em outro navio, mas sem o comandante, e a sua tripulação sem qualquer objetivo, tempo de duração, nem destino. Apenas ligamos as máquinas e deixamos seguir. Imagino que concordem comigo, de que não chegará em nenhum porto seguro. Estará numa praia deserta, à deriva, ou qualquer coisa assim. O navio não chegará a lugar algum, porque não tem destino, nem guia. E o mesmo acontece com a mente humana. Vamos tomar um vendedor como exemplo. Não haverá no mundo de hoje melhor futuro do que o de um bom vendedor. Vender poderá ser a profissão mais bem paga do mundo, se formos bons nela, e se soubermos para onde vamos. Todas as empresas precisam de vendedores top, e para essas pessoas o céu é o limite. Mas quantas conseguem encontrar? Alguns dizem que a mente humana está programada não para preparar os fortes para vencerem, mas para preparar os fracos para perderem. A economia americana nos dias de hoje pode ser comparada a um navio de guerra. Toda a economia desacelera para acompanhar os menos favorecidos. O mesmo se passa com o navio. Assim como o navio, que tem que diminuir a velocidade para as embarcações mais lentas acompanharem a formação. Por isso é tão fácil viver nos dias de hoje. Não é necessário uma mente brilhante, nem muito talento, para viver e sustentar uma família. Então temos um patamar a que chamamos de segurança, e é isso que as pessoas procuram. Mas temos que decidir até que ponto acima desse patamar queremos evoluir. Voltemos agora à história do mais estranho segredo do mundo, que eu queria falar com vocês. Por que será que os que têm objetivos são bem-sucedidos na vida e os que não têm falham? Deixe-me dizer uma coisa que o fará realmente perceber toda a sua vida instantaneamente. Se realmente compreender totalmente o que vou lhe dizer a partir desse momento, a sua vida nunca mais será a mesma. Finalmente irá encontrar a boa sorte que parece ser atraída para você. As coisas que seguiam por um rumo, a partir de agora se modificarão. Deixarão de existir os problemas e preocupações que moíam a ansiedade de experiências anteriores. Dúvidas, medos, pertencerão ao passado. Eis a chave do sucesso e a chave do fracasso. Nós nos tornamos naquilo em que pensarmos. Vou repetir. Nós nos tornamos naquilo em que pensarmos. Durante toda a história, grandes pensadores, professores, filósofos e profetas discordavam uns dos outros em muitas coisas, mas neste preciso ponto estavam em completa e unânime concordância. Vejam o que Marcos Aurelius, o grande imperador romano, dizia: a vida de um homem será aquilo que os seus pensamentos fizerem dela. Disraeli disse: tudo chegará se um homem apenas esperar. Eu me convenci, após longa meditação, que a convicção que alguém tem por um objetivo estabelecido deve ser realizado e nada pode resistir a uma vontade, nem que ela demore uma eternidade a se concretizar. Ralph Waldo Emerson disse: uma pessoa é aquilo em que pensa o dia inteiro.